Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado irmão, amada irmã. É com grande alegria que estamos aqui para fazer os estudos dos textos propostos pela liturgia para o quarto domingo do Advento do ano C. Nós vamos, neste vídeo, estudarmos juntos a primeira leitura. Amanhã e nos próximos outros 2 dias, nós vamos ver juntos Salmo, segunda leitura e Evangelho. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e comente. E mande para outras pessoas. Assim você ajuda este trabalho de evangelização. Mas vamos lá. Vou ler na íntegra aquilo que aparece para nós pelo que a liturgia nos mostra, né? Da primeira leitura. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será a paz. Amado irmão, amada irmã, antes de começarmos a estudar o texto, precisamos conversar um pouquinho sobre quem foi, então, o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele é de uma família humilde, ele era do campo, portanto, provavelmente trabalhava com agricultura, por isso que ele vai ter uma linguagem muito semelhante ao profeta Amós. E como todos os profetas que são do campo, eles vão questionar algumas práticas que são feitas na cidade. Por exemplo, no tempo em que ele escreve esse texto, você percebe que ele vai mencionar que alguns juízes estavam sendo corruptos. Sacerdotes e profetas estavam visando apenas o dinheiro. E partindo de todo esse pressuposto, o profeta então começa a exortar o povo, dizendo que diante do pecado daquele povo, Deus iria castigar aquele povo com o exílio. Deus também iria castigar aquele povo com derrotas em guerras. Então é diante de toda essa mensagem que depois aparece esse capítulo número 5, que nós estamos lendo na liturgia deste domingo. De 10 oráculos que aparecem desde o capítulo 3 até o versículo 11 do capítulo 5, esse aqui seria o 8º oráculo. Diante de tantas desgraças que o povo de Israel está vivenciando, eis que urge esse oráculo de esperança para o povo. O que nós percebemos que é bem a cara do advento. Mas vamos agora, sem mais comentários, aprofundar o que esse texto tem a nos dizer. No versículo 1 diz assim: Tu, Belém de Éfrata. Vamos dar uma pausa e estudar um pouco o significado etimológico dessas duas palavras. Belém, do hebraico Bethlehem, significa casa do pão, segundo alguns estudiosos. Existem algumas contradições sobre esse termo. Éfrata seria uma espécie de uma cidade maior a qual Belém seria um distrito e significa, no português, frutífera. Veja que são duas palavras relativas à comida, o que nos leva a compreender que era uma região muito boa para a questão de cultivo. Lembra que eu falei? Cidade do campo. Então o profeta compreendia isso muito bem. E aí o profeta diz que ela é pequenina entre os 1000 povoados de Judá. O termo 1000 se refere à ideia das famílias clânicas. O povo de Israel vivenciava famílias clânicas onde se juntava cerca de 1000 pessoas, né? Essa era a compreensão que eles tinham, de vários traços sanguíneos, mas que se juntavam e viviam ali juntos. Era uma família, um clã. Era pequenina porque era uma cidade realmente muito pequena. E para você ter noção, lá em Números e em Neemias existem listas de cidades de Judá e Belém não é mencionada. Então a gente percebe o quanto essa cidade era tão desconsiderada. É de fato de uma cidade tão desconsiderada, de um nada, que Deus emerge o seu Salvador, o nosso Salvador. Né? E aí ele vai dizer, o profeta: De ti há de sair aquele que dominará em Israel. Daqui a pouco eu comento com vocês a expressão dominará. Guarda aí, na hora certa eu volto. Depois vai dizer o seguinte: sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. É interessante a forma como o profeta acaba colocando para nós de que sua origem vem de tempos remotos, porque por mais que ele venha da linhagem davídica, ele já existe antes de existir. E aí é impossível a gente não lembrar, por exemplo, do prólogo do Evangelho de João,
que vai dizer que o verbo já existia desde a eternidade. Não é? Então é como se a gente percebesse que os escritos do Novo Testamento bebem dessa fonte. Né? Então, o Cristo que já existe desde antes da eternidade. Versículo 2. Deus deixará seu povo a abandono. Que história é essa? O profeta Miqueias já anuncia que vai existir um exílio. O exílio daquele povo vai ter sua terra sendo invadida. Né? E dessa invasão, eles vão ter que ir para uma outra terra, que no caso é para a Babilônia, onde lá vão ser escravos, não vão poder praticar sua fé de todo jeito. E pior, na cidade de Jerusalém onde eles viviam, tudo vai ser quebrado, destruído. Então ele anuncia, Deus vai abandonar seu povo, por culpa de tudo aquilo que eu falava, das corrupções, do pecado, enfim. Até o tempo em que uma mãe der à luz. E aí muita gente automaticamente associa a Nossa Senhora, a Maria, né? Especialmente porque esse quarto domingo do Advento, o olhar nosso se volta a Maria. Tudo bem, faria todo sentido essa história, é verdade. Mas vamos aprofundar melhor essa ligação para que a gente entenda melhor, tá certo? Vamos lá. Na verdade, aqui está dizendo que Deus vai abandonar seu povo no exílio até que a mãe der à luz. Seria uma espécie de que a mãe, que daqui a pouco eu vou explicar quem é, esse filho pudesse ter essa luz da fé, uma luz de conversão. E que mãe é essa? Lá em Miqueias, capítulo 1, versículo 13, e Miqueias, capítulo 4, versículo 10 e seguintes, é falado de uma história de uma filha de Sião. E quem seria essa filha de Sião? Jerusalém. Tudo isso porque o monte a qual Jerusalém estava construída era o Monte Sião. Então Jerusalém seria a filha de Sião e, por conseguinte, o próprio povo de Israel era confundido com esse mesmo termo. Portanto, qual era a ideia do profeta? Vocês viverão no exílio até que o próprio povo de Israel dê à luz a um filho. Né? Ou seja, dê à luz a frutos de conversão. Vocês mudem de vida, vocês se convertam. E aí o que é que ele vai dizer? E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Que interessante que o profeta, ao anunciar tudo o que vai acontecer, ele não fala de destruição, de morte de pessoas, ele fala de união. Então não são imagens sangrentas. Né? Depois vamos para o versículo 3. Ele não recuará, o filho dessa mulher não vai recuará, ou seja, vai ficar firme, apacentará com a força do Senhor. Agora eu volto para aquele verbo dominará lá do versículo 1. Muita gente, quando vê esse termo dominará em Israel, já pensa em dominação sangrenta, com guerra, com armas, com tudo isso. Mas, na verdade, aqui está falando sobre apacentar. São verbos que trazem a ideia de pastoreio. Então, vai ser apacentado com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Né? E, partindo desse pressuposto, ele vai dizer que os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Olha que interessante, no Natal nós falamos muito que Jesus é a nossa paz. Né? E aqui, de fato, o próprio Miqueias vai dizer que esse, a qual a mulher vai dar à luz, ele vai ser a própria paz do povo. Né? Ele vai ser essa própria presença de Deus, porque a paz é justamente isso. Então é interessante. Não recuará, apacentará e ele mesmo será a paz. E você vai estar se perguntando, ora, Miqueias estava falando de Jesus. Na verdade, quando o profeta escreve, o messianismo não estava tão forte ainda no povo de Israel. Então ele escreve diante do contexto que o povo estava vivenciando. Porém, é claro, quando nós já entendemos o que aconteceu depois com Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, tudo isso que está sendo vivenciado aqui pelo profeta aconteceu em Jesus Cristo. E aí você vai dizer, ora, mas a filha de Sião não era Jerusalém? O que tem Maria aqui então? E como é que a gente vai encaixar Maria? Meu irmão, minha irmã, Maria é a verdadeira filha de Sião. Porque tudo aquilo que foi exigido em Jerusalém, né? Conversão, nada de pecado, fidelidade a Deus, em Maria aconteceu em plenitude, em completude. Aquilo que era profetizado para Jerusalém em Maria aconteceu. E aí, de fato, olhando com esse ângulo, nós podemos entender muito bem o quanto essa profecia se encaixa com Jesus Cristo, com o Messias. Como muito bem dizia São João Paulo II, Maria é essa flor de Israel, a flor de Sião, a flor de Jerusalém, que meio a um deserto de pecados, de injustiças, de pobreza, de tantas coisas negativas, como uma flor que desabrocha e traz vida, Maria foi aquela que, com sua fidelidade ao projeto do Senhor, trouxe vida ao seu povo, pelo seu sim.
Ela trouxe a vida que é o próprio Jesus. Por isso, olhando para esse texto e enxergando quando o profeta Miqueias, vendo um cenário tão pesado, ele profetizou esperança, nós também somos convidados a, olhando para o nosso mundo atual, tão cheio de injustiças, corrupções, tristezas e por aí vai, também proclamarmos a bondade do Senhor, também proclamarmos a grandiosidade do Senhor, a sua presença em nosso meio. Eu e você somos convidados a, como Maria, também confiar que aquele que um dia veio, que vamos celebrar no Natal, já está chegando, nós vamos celebrar a sua presença no Natal, e reconhecer que ele ainda continua presente em nosso meio, ele um dia, essa presença que às vezes é tão escondida, vai ser plena no final dos tempos. Então, abra o seu coração para essa grande esperança que o Natal nos traz. Que Deus te abençoe e amanhã, 6 horas da manhã, será lançado aqui um vídeo sobre o Salmo responsorial deste domingo, que você vai perceber que tem muita ligação com essa primeira leitura. Até lá, que Deus te abençoe.